Senhor, acompanhando agora esta live, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha bradar dos altos céus aos nossos corações. Fala conosco, muda-nos, transforma-nos, Senhor, e leva-nos, Senhor, a um patamar de entendimento muito profundo, Senhor, e mais profundo nos seus sentimentos, no seu coração, Pai. Que possamos viver aquilo que o Senhor falou, que possamos viver e caminhar, meu Pai, no caminho, e que o Senhor esteja conosco, com a nossa casa, com a nossa família, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, amém e amém. Você que crê, vamos aplaudir ao Senhor, vamos iniciar louvando ao Senhor Jesus.
Jesus, meu amado
Aleluia! Só tu tens a vida pra onde iremos nós. Só tu tens, Jesus. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Aleluia! Glória a Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens, Senhor. Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar.
Excede ver shalom. Amém. Graça e paz. Nós estamos hoje entre amigos. Pessoas que fazia muito tempo que nós não víamos, pessoas que nós acabamos de conhecer. E isso é maravilhoso. Agora nós precisamos ter uma atenção especial. Já louvamos, já adoramos ao Eterno. E agora nós queremos realmente ouvir a voz de Deus. Primeiro nós falamos com Deus. Aleluia. Damos cânticos a Ele. E agora nós precisamos ouvir Ele falar conosco. Não adianta eu apenas adorar a Deus, não adianta apenas eu louvar a Deus, eu celebrar a Deus, eu exaltar a Deus, se eu não ouço Deus. O momento de ouvir é crucial. E agora nós vamos ouvir o Eterno. Toda vez que nós temos uma live especial como essa, a preocupação é aquilo que nós vamos trazer para levar a pessoa a mudança de vida. Não adianta, por exemplo, nós ouvirmos Deus para continuarmos os mesmos. A palavra de Deus vem para transformar a nossa vida, nos dar um norte, nos dar uma direção para nós sermos pessoas diferentes e alcançar aquilo que é propósito de Deus para nós. Então, coisas que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, Ele vai ministrar e vai direcionar para que nós possamos alcançar. Por quê? Porque se nós não temos a direção de Deus, nós andamos perdidos. Olha o povo de Israel. Quando o povo de Israel começou a se preocupar consigo e começaram a fazer a sua própria vontade, eles se perderam no deserto. 40 anos caminhando em volta do propósito que era estabelecido por Deus sem vivê-lo. Quando o povo despertou e o povo se voltou para Deus, o povo então adentrou a promessa. Então não adianta eu apenas dizer que eu conheço Deus, ler a Bíblia e o meu relacionamento ser pautado apenas em ouvir e não em obedecer. Ouvir é necessário, obedecer é extremamente importante. Amém? Então nós vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que quando nós nos aprofundamos na palavra, alguns dogmas serão quebrados na nossa mente. Coisas que nós ouvimos durante anos talvez vão começar a ser quebradas hoje. Para quê, pastor? Por que Deus permite isso? Porque nós estamos crescendo. O próprio apóstolo Paulo disse uma coisa interessante. Ele diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas eu me alimentava também como menino. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando eu começo a caminhada, eu começo com leite, uma coisa leve. Eu não posso dar uma comida pesada para uma criança. Ela nasceu, ela vai tomar leite. Dali em diante, esse alimento vai começar a se tornar sólido. Porque as necessidades aumentam. Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu começo no leite, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer: aí eu cresci, me tornei maduro, e agora eu deixei de fazer as coisas de menino e passei a fazer as coisas de homem. Glória a Deus. Então o momento de eu começar a ouvir Deus e ver que Deus quebra dogmas e coisas que eu já ouvi e que estavam incorretas, é para quê? É para que haja um crescimento. É porque eu já estou preparado para ouvir isso, e isso não vai trazer indigestão. Pelo contrário, vai me alimentar, vai me saciar, vai me fortalecer, vai me nutrir e vai me dar ânimo para mim prosseguir. Glória a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos nos alimentar Aleluia. daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Amém?
Hoje o tema é um tema que talvez você diga, eu conheço, eu sei, eu já ouvi. E aí eu quero que você preste atenção porque você não ouviu. Uma coisa que nós precisamos ter é humildade. Humildade para quê? Para admitir que aquilo que eu ouvi não era a profundidade do que Deus tinha para eu ouvir. Lembre-se, estágios são necessários. Eu ouvi uma coisa, agora eu vou ouvir algo mais profundo que vai desatar algumas coisas na minha mente, que vai falar, meu Deus, eu preciso mudar realmente. Por quê? Porque você vai entender por que Satanás, ele te roda. Ele fica ao redor de você, ele te cerca, tentando fazer você cair. O que o apóstolo Pedro disse? Que Satanás, ele anda cirandando, ele anda ao derredor do homem, tentando, não é que ele tem a possibilidade, ele tenta. Se eu estiver na presença, eu não caio. Mas se eu me distrair com as coisas do mundo, ele me derruba. Ele está ao derredor, tentando quem ele possa tragar. E nós aqui vamos nos alimentar para que Satanás não consiga arrancar aquilo que Deus nos deu. Amém? Amém. Amém? Amém. Bom, vamos lá. A nossa conversa hoje vai ser sobre o Éden. Glória a Deus. E o Éden, para falar a verdade, ele é cheio de mistérios. As pessoas acham que já conhecem o Éden. Ah, pastor, eu já sei como que foi o Éden. O Éden era o jardim perfeito de Deus na terra, aonde Deus do lado de fora faz um boneco. Esse boneco ele coloca dentro do jardim perfeito. E esse boneco agora vai viver nesse jardim perfeito. E esse boneco era o homem. Essa é a história que talvez você conheça. Agora você vai entender a profundidade do jardim do Éden. Como os judeus dizem, o Gan Éden. E você vai saber o que realmente foi o Éden. Glória a Deus. Aleluia. E o que o Éden ainda é, será uma conversa para outras lives. Glória a Amém? Deus. Hoje será um estupim de uma explosão espiritual que você vai receber do Eterno. E eu quero que você preste atenção. Como sempre eu digo nas lives, caneta, papel e Bíblia. Glória a Deus. Bíblia! Amém? As nossas lives sempre com Bíblia. Por quê? Porque nós vamos destrinchar algumas coisas e nós vamos ficar em cima do livro do Bereshit. Ou, se você preferir, o livro do princípio. Ou, se você preferir, o livro do início. Ou, se você preferir, o livro da criação. Ou, se você preferir, o Gênesis. Glória a Nossa, Deus. pastor, o senhor está complicando muito. Não, eu estou te dando informações para você já ir se alimentando em nome de Yeshua. Glória a Amém? Deus. Nós precisamos entender quem é Deus antes de eu falar da criação dele. Eu preciso entender quem é o Criador. Não adianta eu falar da criação se eu não sei quem é o Criador. E quando eu entendo e conheço o Criador, eu conheço o porquê ele criou algo. Amém? O evangelista William, ele vai começar a dar umas informações, eu quero que você preste atenção, e nós vamos seguir conforme o Espírito Santo nos coordenar. Amém? Cadê o fundo? Você não vai fazer? Ah, tá, só para saber. Eu sou chato mesmo, irmão, não se preocupe. O Bruno já sabe como eu sou. Vamos lá? O que é interessante de você querer descobrir demais é que essas descobertas, elas só vêm através de o porquê, né? Quando? Mas por que ele permitiu isso? Será que ele não sabia que isso iria acontecer? Como que ele pode permitir algo, sendo que ele é o todo, para alguns, no mundo diz assim, o sabe tudo, o maioral, né? E aí estava em casa, eu e a minha esposa assistindo
o filme acabando e veio uma pergunta na nossa mente. Veio para nós, sim, estava eu conversando, a pergunta foi: se Deus sabia que Satanás se rebelaria e Adão e Eva pecariam, por que ele os criou? Talvez você, os demais que aqui estão, já fez essa pergunta. Mas, meus, se Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, e só que ele criou sabendo que ele iria enganar ou iria o trair, por que o criou então? Não é verdade? Ou, se Adão e Eva, eles iriam pecar no jardim do Éden, por que eles permitiu que estivesse lá? Que ficasse lá, não é? E eu fiz algumas anotações aqui. A Bíblia ensina sobre o conhecimento. Sabemos pelas Escrituras que Deus é onisciente. Guarde bem essa palavra, onisciente. O que literalmente significa que Ele sabe tudo. Salmo 139, o verso 2 em diante, você que está com a sua Bíblia na mão, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, e o meu deitar, e o conheces, todos os meus caminhos. Quem está falando isso? Nada mais nada menos que é o homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele conhecia, ele tinha uma intimidade com Deus. Então, tudo que Davi fosse fazer ou fez, Deus já sabia ou saberia que ele iria fazer. Tudo bem? E também olhar para alguns superlativos desse versículo. Preste bem atenção. Perfeito conhecimento. Todos os meus caminhos estão bem conhecidos. Sabe tudo. É evidente que o conhecimento de Deus não é apenas maior que o nosso, mas é infinitamente maior. Ele conhece todas as coisas em sua totalidade. Em Isaías 46:10, vamos lá, para compartilharmos juntos. Glória a Deus, Está aleluia, escrito Jesus. assim: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então quer dizer, Deus estabelece a vontade que Ele conhece, porque Ele conhece todas as coisas. Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu levantar e conhece os seus pensamentos. Satanás não pode ouvir o que você está pensando, mas Deus pode. Às vezes, por algum momento, nós pensamos em fazer o mal, pensamos em dizer algo para alguém. Deus sabe que você vai dizer por algum momento. Ele coloca dentro do seu coração o sentimento em silêncio. Ele fala assim: mas por que ele faz isso? Ele sabe que estão me magoando, ele sabe que estão me ferindo, sabe. O detalhe é que ele não quer que aquela alma seja perdida por palavra que você vai falar sem a presença dele, sem ele permitir. Então ele conhece e sabe todas as coisas. Glória a Deus. Quando nós falamos de onisciência, que é um dos atributos de Deus, onisciência é uma coisa particular de Deus, nenhum outro ser tem isso. Yeshua teve isso na terra e nós sabemos disso. Quantas vezes Yeshua vai mostrar a onisciência em relação à humanidade durante o período que ele anda na terra? Quantas vezes ele está na terra e ele estabelece coisas, diz coisas que mudou a vida de pessoas e que as pessoas falam: como que ele sabia isso? Como que Yeshua conhecia isso? E nós precisamos entender que se tem alguém que nos conhece muito bem, é Deus. Glória a Deus. O salmista vai dizer que antes que eu fale, entenda o que é o falar. Eu penso, gero e saio. Eu penso, gera e sai.
Porque a boca fala do que o coração está. Cheio. Do que o coração está. Cheio. Logo, se o meu coração está cheio, vai sair pela boca de uma forma ou de outra. Em um momento ou outro. Mas o que é interessante? Quando eu falo da onisciência, Deus já está vendo o que está aqui, ó. Antes de descer para cá e antes de sair aqui. E muitas vezes o que está aqui, Deus já começa a falar, não fala. Não faz. Não haja. Porque Ele sabe que quando descer e sair, vai provocar talvez um caos. Então a onisciência de Deus mostra que Ele está no controle de tudo. Deus nunca vai ser pego de surpresa. O Criador de todas as coisas, o que está sentado no trono de glória, nunca vai ser enganado. Nunca. Glória a Deus. Nunca vão conseguir passar a perna nele. Por quê, pastor? Porque Ele está antes de todas as coisas. Antes do ser humano, antes de anjos, demônios, antes de qualquer criatura, qualquer criação fazer algo, Ele já sabe, Ele se antecipa a isso. Glória a Deus. Você quer que eu te mostre? Deus já sabia que você ia cair. E Ele fez o quê? Ele mandou Yeshua para poder restaurar a sua queda. Antes de você nascer, Deus já sabia, já olhava a sua vida. E Ele só te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quer com a sua vida. Porque um dia a minha vida e a sua vida terá que ser colocada diante dEle e vamos ter que dar conta. Mas Ele já sabe como agir do início ao fim. Então a onisciência de Deus, ela é presente dia após dia. O que eu preciso entender? Que esse Deus nunca vai ser enganado. Que esse Deus, Ele é perfeito em tudo e Ele jamais cometeu erro. Então, não que Deus está te dizendo, mas você vai olhar para a pessoa do teu lado e você vai dizer para ela, Deus não comete erro. Deus não comete erro. Não, você vai falar para essa pessoa e falar, Ele não cometeu erro com você. Ele não cometeu erro. Glória a Deus. Ele não te chamou por equívoco, Aleluia. por um erro. Oh, Ele não te chamou por uma ocasião, não. Ele te Glória a chamou Deus. porque Ele Glória a sabe Deus. quem você é e Ele tem um Aleluia. propósito para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que sabe de todas as coisas e que o meu erro nunca vai surpreendê-lo. As minhas escolhas sempre estarão diante dele. Então eu preciso entender com quem eu estou lidando para entender o que Deus tem comigo e com você. Amém? Amém? Amém. Vamos Glória a lá? Deus. Vamos continuar falando desse Deus. E nós vamos para a criação dele já já. Agora a gente também temos que tomar cuidado, né? Porque anotar a queda de Adão e Eva em pecado não significa que Deus é o autor do pecado, né? Nem que Ele os tentou a pecar. A queda serve como um propósito no plano geral de Deus para a criação e a humanidade. Novamente, isso deve ser o caso, ou então a queda da humanidade nunca teria acontecido. E também fiz uma anotação aqui que somos levados às seguintes conclusões. A rebelião de Satanás e a queda da humanidade foram conhecidas e permitidas por Deus. Foram permitidas. Talvez você não está num bom momento da sua vida, tudo que você põe a mão está quebrando, o prato, o copo, o talher, não põe a mão no marido, né? Tudo que o caminhar da sua vida não está dando certo, você fala assim, meu, por que isso está acontecendo? Talvez seja uma permissão de Deus na sua vida. Mas para que está acontecendo isso? Quer dizer que Ele quer me ver a derrota? Não.
O que ele está fazendo com você é igual um arqueiro faz com um arco e flecha. Ele está preparando você, ele está levando você lá atrás. Ó, ele está levando você lá atrás. Está te preparando, ele está te moldando. Porque quando ele te soltar, Glória a você Deus. vai alcançar lugares altos. Mas na permissão dele. A segunda, aqueles que se tornaram povo de Deus, os eleitos foram conhecidos e separados por ele. Foram? Separados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você foi separado, né? Você foi. Glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro, a crucificação de Cristo. Ó, chega até a dar um arrepio. A crucificação de Cristo, como uma expiação pelo povo de Deus, foi conhecida e estabelecida por Deus. Glória a Deus. Porque se isso não tivesse sido por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Não é? É interessante nós olharmos esse Criador que é perfeito. E a palavra perfeição, eu quero te dizer que não chega nem perto do que Deus é. Porque Ele é muito mais do que perfeito. Aleluia. Mas uma palavra que nós conhecemos é essa, para falar sobre esse Deus. Só que deixa eu falar, vamos falar da criação do homem. Esse Deus, ele desce na terra e ele vai fazer algumas coisas. Eu quero que você entenda o livro da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Versículo 2. Eu não vou falar da diferença do versículo 1 e versículo 2, que provavelmente você já saiba. Se você não sabe, eu vou trazer isso outro dia. Mas olha o que os cientistas dizem. Os cientistas dizem, e eu quero que você preste atenção nisso. Os cientistas dizem que existem duas coisas, e essas duas coisas, elas compõem o universo. Marque isso. Existem duas coisas que compõem o universo, assim dizem os cientistas. E o que compõe o universo? Luz e matéria. Diga comigo, luz. Luz. Matéria. Matéria. Luz. Luz. Matéria. Matéria. Só para a gente gravar. Luz. Matéria. Então tudo que compõe o universo criado por Deus é composto por essas duas coisas, luz e Matéria. ótimo. Só que quando nós falamos dessa composição, nós precisamos entender qual é a relação entre luz e matéria. Eu preciso entender a relação de uma coisa com a outra. E quando nós olhamos, nós vamos ver Deus, Ele dizendo, no versículo de número 3, o que diz o versículo de número 3 de Gênesis 1:3? Fala aí para mim. Capítulo 1, versículo 3 diz o quê? E disse Deus, haja luz. Vamos lá. E disse Deus, Haja luz. E disse Deus, Haja luz. Vaiomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. E disse Deus, haja luz. Deixa eu te fazer entender o que Moisés, o que Moshe, ele quis dizer com a palavra disse. Diga para mim, diga comigo, disse. Disse. Deus disse. Disse. O que Deus fez? Disse. Quando Deus disse, o que é a palavra? Ó, Deus usou a palavra para fazer o universo, sim ou não? Deus. Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele usou a palavra e aí tudo se formou, até a palavra. Só que eu preciso entender o que é a palavra. A palavra é uma emanação. A palavra é o quê? Emanação. É algo que sai de dentro da pessoa. É aquilo que sai de dentro da pessoa e mostra a sua essência. Glória a Deus. Ó, Glória a Deus. quando alguém fala, aquilo que sai da boca dela é aquilo que está dentro dela.
Foi isso que nós falamos? A boca fala do que o coração... Do que o coração... Dizer que o coração está cheio é aquilo que está dentro de... Ó, quando eu estou irado, eu solto uma palavra e às vezes essa palavra não é boa. Sim ou não? Sim. Mas porque a raiva, a ira está dentro de... E ela sai. É a essência que está saindo. Eu quero que você entenda, o Todo-Poderoso, Ele olha para o nada e Ele está olhando o caos, ó, Ele está olhando o caos. Ele está olhando o caos no universo. Está tudo fora do normal. O caos foi estabelecido por algo. Ele olha e aquilo que está dentro dele começa a emanar. E sai pela sua boca e mostra a sua essência. Glória a Deus. Então deixa eu te fazer entender. Aquilo que sai de Deus e vem para a minha vida, pega o caos que eu estou vivendo em ordem. Glória a Deus. Prestou atenção nisso? Aquilo que está em desordem, aquilo que está em caos, aquilo que está em confusão, quando Deus libera algo sobre a minha vida, essa palavra que é a essência dele é estabelecida sobre mim, e aquilo que é caos entra em ordem. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que tudo que está em caos na sua vida, na sua casa e na sua família, vai entrar na ordem de Deus. Glória a Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que as coisas vão começar a se encaixar nos devidos lugares estabelecidos por Deus. Da glória. Aleluia. Entendeu isso? Por que, pastor? Porque aquilo que Deus está exalando dele para você. E ele fez isso sobre o universo. Então, quando nós olhamos Deus estabelecendo isso, nós vamos ver uma coisa incrível. O que, pastor? Ele disse: haja luz, haja luz, haja luz. O que é a luz? O que é a luz aqui? Deus, ele pega e na hora que ele fala, essa luz não foi criada. Diga comigo, essa luz. Essa luz. Diga, essa luz. Essa luz Não foi criada. não foi criada. Essa luz, ela não foi criada, queridos. Essa luz, ela saiu de algum lugar. E ela saiu da onde? De Deus. O próprio Deus exala essa luz. E essa luz recebe uma ordem para quê? Presta atenção. Essa luz estava com Deus. Eu vou te provar isso na Bíblia. Essa luz estava com Deus. E quando o Eterno fala, haja luz, essa luz recebe uma ordem para agir sobre o universo. Prestou atenção nisso? Vou dizer de novo. O Eterno, Santo, Bendito, Compassivo, Clemente, o que ouve todas as coisas, Aleluia. que está no trono de glória, ele pega, ele olha o caos e ele vai dizer, haja luz. Ele está falando, aquilo que está dentro de mim, aquilo que está em mim sai e se manifesta e muda tudo. Glória a Deus. Pastor, o senhor está louco? Estou louco? Vamos lá, Gênesis melhor, João capítulo 1, por favor. Evangelho escrito por João, capítulo de número 1. O Yohanan, o evangelista João, ele escreveu algo. E olha o que ele disse. Melhor, olha o que ele escreveu sobre a luz. Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim, vai. No princípio era o verbo. Parou. No princípio, diga comigo, no início de tudo. No início de tudo. No início de Tudo. No início de Tudo. existia um verbo. Existia um verbo? Sim ou não? Sim. Não. Existia o verbo. Aleluia. Esse verbo é único porque ele é a palavra. No princípio, o verbo. Aleluia. Presta atenção. O verbo, a palavra, a ação, a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Continua. E o verbo estava com Deus. E o verbo estava
Com Deus. Estava Com Deus. junto dele, atrelada a ele, um com ele, ó. Eu e o Pai somos. Eu e o Pai somos. Eu e o Pai somos. Continua. E o verbo era Deus. E o verbo era? Peraí, por que está falando que esse verbo era Deus e agora ele não é mais? Hã? Esse verbo era Deus e ele não é mais? Porque a Bíblia está dizendo, ele estava com Deus e ele era. Se ele era, é porque ele não é mais? Não, não é isso. Ele continua sendo Deus, é que ele deixou a sua posição para agir de uma outra maneira. Glória a Glória a Deus. Ele era Deus e agora ele precisou se tornar humano. Você já sabe do que eu estou falando. Mas eu quero te fazer entender o Éden. Vai lá, continua. E ele estava no princípio com Deus. E ele estava no princípio com Deus. fazendo todas as coisas, fazendo todas. As coisas. Esse que é o verbo, que é a luz, que é a palavra, no princípio estava com Deus, fazendo todas as coisas. Prova para mim, pastor, prova, continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo nós estamos falando de Yeshua, de Jesus, diga, de Jesus. De Jesus. De Jesus. quem? De Jesus. Lógico que eu conheço então esse Jesus a partir de hoje. Aleluia. Se você não conhece, você precisa conhecer. Pastor, por que o senhor disse que você conhece Jesus a partir de hoje? Porque cada dia eu conheço mais a Ele. Glória a Deus. De uma maneira diferente, de uma forma diferente, de uma profundidade diferente. Amém? Tá. Eu já sei que essa luz estava com Deus, recebeu uma ordem, e essa ordem foi de se manifestar sobre o universo. Amém? Só que presta atenção. Quando Deus ele disse haja luz, a Bíblia vai dizer que houve o quê? Que houve o quê? Luz. Quando eu estou dizendo houve luz, eu estou dizendo que o caos que estava estabelecido acabou. O caos que estava estabelecido acabou. Pela ação da luz. Então entenda, toda vez que essa palavra ela é liberada e essa luz ela choca-se com a matéria, ela chega até a matéria, ela produz algo. Vou dizer de novo, ó. O Eterno, Santo, Bendito, ele pega aquilo que está com ele e ele libera. Essa luz se manifesta. E essa luz vai se manifestar sobre a criação. Sobre o quê? A criação. Sobre o quê? A criação. E a criação estava em quê? Só que quando ela chega no caos, ela vai estabelecer uma outra coisa agora. Ela vai estabelecer vida. Presta atenção. Quando a luz chega até a matéria, ela vai produzir vida. Toda vez que essa luz chega até a matéria, ela vai produzir vida. Pastor, como assim? Eu e você estavam mortos nos nossos pecados. Aleluia. Amém? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quem estava morto no pecado diz amém. Amém. Quem estava na mão de Satanás diz amém. Amém. Então nós estávamos mortos espiritualmente. Mas um dia essa luz me encontrou e te encontrou. Me encontrou e te encontrou. E aí quando ela me encontrou e ela tocou em mim, tocou em você, ela pegou o caos que a nossa vida estava e ela trouxe vida. Glória a Deus. Ela trouxe o quê? Vida. Ela trouxe o quê? Vida. Ela trouxe vida. E vida de quem? Vida de Deus em nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diga para a pessoa do lado, você tem vida de Deus em você. Você tem o quê? Vida de Deus. Estou falando do Éden. E disse Deus, haja luz. A luz chega até o caos e transforma o caos em ordem e libera a vida. Amém?
Se você for ver, Deus começa a dizer: tem a erva verde, erva que gere árvore, árvore que gere fruto, fruto que gere semente, e semente gere árvore. E começa um ciclo da vida. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ótimo. Mas e o homem? E o homem? E eu e você? Vamos entender um pouco do homem. Vamos lá. A palavra Adão no hebraico vem de Adam. E Adam quer dizer barro, e barro vermelho. Repita comigo: barro, vermelho. Essa era uma das características principais de Adão. Talvez para que ele não se esquecesse da onde ele saiu. Só que o que é interessante é que quando no Éden isso acontece, quando Deus forma o homem, e você já deve ter ouvido isso aqui, que Deus dá a palavra para que todas as coisas se constituíssem. Ou seja, ele pede para que o mar dê os peixes e o mar dá os peixes. Ele fala para o céu, para o ar. Ele fala: criem-se as aves, e as aves criam-se. Só que uma coisa interessante, que a única coisa que Deus põe a mão para criar é o homem. Deus forma o homem do barro. O que é interessante é que Deus olha ele olha para dentro de si, na Trindade, e ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas deixa eu te falar uma coisa, te indagar aqui numa pergunta muito interessante. Espírito tem forma? Não. Qual a forma de um espírito? Porque Deus é Espírito. Para encontrar essa passagem, essa resposta, a gente consegue buscar no original, fazendo uma hermenêutica muito profunda, e a gente percebe que a única particularidade da Trindade, que é Jesus, que é a luz, é a única coisa que possui matéria. E matéria, que é a luz, possui logo uma forma, um formato. Logo entendemos que a forma do homem é a forma do Mashiach. Glória a Deus. A forma do homem é a forma de Jesus. Tá bom, Mateus? A gente compreendeu isso. E eu quero trazer a você e explicar mais um pouco profundo isso que o Roshi, o pastor Marcos, disse. Que o homem ele é restituído ao jardim. O homem perde o jardim, o homem peca, o homem cai. E aí ele é expulso do jardim. Ele sai do jardim. E a gente vai perceber que em Apocalipse o que acontece? O reino é estabelecido e o jardim é reestabelecido. O homem tem a voltar para o jardim. Vamos lá em Isaías comigo, para entender um pouco mais profundo isso, que está no capítulo 41, versículo de número 14. Isaías 41, capítulo 14. Antes da gente ler Isaías, olha que interessante, que Deus não faz nada por acaso. Alguém sabe me responder aonde ficava o Éden? O Éden era virado para a banda do Oriente. Repita comigo: Oriente. O Mishkan, ou tabernáculo, ele sempre foi feito ou construído virado para o Oriente. Em Apocalipse fala que a Nova Jerusalém, ela será estabelecida no Oriente. Glória a Deus. Então o Éden ficava no Oriente. Isso aqui tem um segredo muito grande. Nós devemos compreender que hoje o Oriente, onde a gente conhece, fica em Jerusalém. E nós vamos compreender isso. Talvez o pastor fale isso aqui em alguma live, sobre o reino do Messias, o reino do Mashiach. Isso é muito extenso, é muito grande. A gente vai ficar aqui a tarde toda e amanhã falando sobre isso. Mas esse não é o ponto. Depois a gente vai falar sobre isso. Fica atento aí nos canais, tá bom? Vamos lá para Isaías, capítulo 41, versículo 14. Diz assim: não temais, ó vermezinhos de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor. O Redentor é o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Jesus. Jesus é o Santo de Israel. Deixa eu te fazer entender isso aqui. Antigamente, em muito tempo atrás, quando se perdia uma propriedade, o pastor Marcos já disse isso, eu só quero enfatizar.
quando se perdia uma propriedade ou quando ficava muito tempo a propriedade lá e alguém vinha e entrava na propriedade, eu poderia ter um parente, eu poderia ter um pá que ele podia pegar através da minha ordem, pegar a minha carta com selos, levar até aonde? Levar até a pessoa que estava no meu terreno e comprar a propriedade, ou seja, resgatar. Um dia também o pastor vai falar sobre o 7 fazer você entender aqui é o que Deus fala em Isaías. A pessoa que resgatava, ela é conhecida como Goel. Fale comigo, Goel. Goel significa remidor. E o que Isaías fala pra gente? Que o nosso redentor, o nosso remidor é o Santo de Israel. Glória a Deus. Só que a pessoa que paga o preço, que se sacrifica para que a gente tenha acesso de novo ao Éden é quem? É Jesus. E o preço que ele pagou foi o preço de sangue. Ele morreu, ele se sacrificou, e você sabe dessa história. Você compreende isso. Para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de voltar e ser restabelecido, reestruturado. A luz veio para pôr ordem nas trevas. E aí ela toma conta das trevas e ela estabelece a luz. E acaba a desordem. E há a ordem. E esse foi o preço de sangue que foi pago no Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ter o direito à vida e à vida eterna, junto com o Rei. Voltar ao que era antes no jardim, voltar ao que éramos antes. É engraçado que a única forma que é encontrada no homem, uma das formas, mais de 7 quintalhões, é até difícil de falar isso, 7 quintalhões de estruturas do ser humano é de átomo. O átomo forma o homem. E o átomo é encontrado também na luz. Isso é interessantíssimo. Então nós viemos de Yeshua. Nós viemos à imagem e semelhança de Cristo. As nossas atitudes, as nossas palavras, como o pastor disse, elas falam do que está no nosso coração. E isso me vem uma pergunta: o que tem estado no nosso coração? O que nós temos falado para as pessoas? Ontem nós pregamos, nós estivemos ali em Suzano. Um abraço para o pessoal de Suzano. Foi maravilhoso ontem. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa: humildade. O que nós temos falado, o que nós temos proclamado, porque as pessoas vão ler aquilo que nós somos. As pessoas vão entender a Deus a maneira que você age, porque elas têm que ver Deus em você. Elas têm que ver Deus em mim. E isso é um tapa na cara nosso, porque todos os dias nós temos que conhecer a Yeshua e prosseguir em conhecer. Porque à medida que subimos o monte, e prosseguimos em conhecer a luz, nos tornamos semelhantes à luz. O Alessandro Vilas Boas fala uma coisa interessantíssima. Deus nos criou no Éden, a imagem e semelhança de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje nós somos apenas a imagem. Eu vou repetir, hoje nós somos apenas a imagem. A semelhança é dia a dia nos tornarmos. Glória a Deus. Para sermos a semelhança, nós temos que subir no monte. Lembra quando Moshe desce do monte? Ele desce com a face brilhando. E quando a sua face brilha, ela resplandece Cristo. Ela resplandece Yeshua. Então fique com essa palavra. Que você possa falar de Jesus e ter atitudes. Que eu possa fazer isso. E que possamos estabelecer o reino na terra. Em nome de Yeshua. Amém. Queridos, quando a gente fala de... O Instagram já ainda tá. Quando nós falamos sobre Adão e Eva, eu preciso entender uma coisa. Deixa eu quebrar não um paradigma, mas um ensino que você já recebeu, e eu vou colocar ele em xeque agora. Quando Adão é feito, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, uma coisa. A Bíblia diz que todos os dias, diga comigo, todos os dias. Todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias. Na viração do dia.
Diga, na viração. Na Viração. Deus encontrava com o homem. Deus fazia o quê? Encontrava com o homem. Todos os dias, próximo das 6 horas da tarde, quando o dia estava se encerrando e a noite iria começar, Deus descia no Éden, ó. Deus descia no jardim. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus descia no jardim e se encontrava com o homem. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar, você já foi para a floresta? Você já foi para a floresta? Você já andou no meio da floresta à noite? À noite, eu já fui escoteiro. À noite na floresta, se você não tiver luz, você fica no quê? No escuro, no breu, você não vê um palmo na sua frente. Sim ou não? Sim ou não? Agora deixa eu te perguntar, como que Deus andava no Éden e Adão via? Como que Deus andava no Éden e eles conversavam? Simples. Porque Deus é luz, porque Deus é luz. Porque Deus é Luz. lógico que quando Deus descia no Éden, logo Adão sabia. Sabia ou não sabia? Sabia. Porque ele via aquele ser espiritual feito de luz vindo, ó, vindo. Amém? Agora deixa eu te perguntar, Adão era ser humano? Adão era ser humano, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Era feito do pó da terra? É. Tinha carne? Não. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas deixa eu te perguntar, como que ele conseguia conversar com Deus? Como que um ser humano feito de carne, do pó da terra, melhor dizendo, tendo estrutura carnal, conseguia conversar com um ser espiritual e não morria? Porque presta atenção, Moisés um dia fala assim, eu quero ver a sua face, eu quero ver a sua face. E aí ele diz assim, ó, Senhor, eu quero, mostra-me a tua glória, mostra-me a sua face. E aí Deus fala assim, se você ver, você Morrerá. Você o quê? Morrerá. Por que Adão então não morria? Aí olha a conversa. Adão era santo, Adão era santo, Adão era Santo. E por ele ser santo, quando ele cai, quando ele Cai. e como ele cai? Desobedecendo a Deus. Aí eu já falei isso e eu vou até me retificar. Adão cai e aí alguém disse que Deus olha para o homem, mata um cordeiro, derrama o sangue pelo pecado, pega as vestes que era a pele do cordeiro e coloca sobre o Homem. Fala para a pessoa, é mentira. É mentira. Tira. Pastor, pelo amor de Deus, o que o senhor está dizendo? É mim? Tira. É o quê? Deixa eu te falar o que diz a tradição rabínica. Eita Deus. Quando Deus faz o boneco, quando Deus faz o... Boneco. Ele tem um molde, ele tem um original. Diga comigo, um original. Original. O original é sempre melhor do que a cópia, sim ou não? Sim. Quem é o original? Yeshua. Ele é a perfeição. Então o homem foi feito segundo Yeshua. Amém? Amém. Só que quando foi feito o boneco, esse boneco ele precisava ter relacionamento com Deus. E logo para ele ter relacionamento com Deus, ele precisava ser luz. Ele precisava ser o quê? Luz. Sabe o que você não sabe? Que Adão conseguia conversar com Deus porque ele também tinha luz. Sabe o que Deus faz? A tradição diz, os sábios dizem que Deus reveste Adão de luz. Reveste Adão de Luz. E quando Adão vê Deus, uma luz pode conversar com a e não morre.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Uma Jesus. luz pode conversar com a outra e não. Morre. Então, Adão tinha um revestimento de luz, um revestimento de. E quando ele chegava até Deus, ele sem pecado nenhum, essa luz Descia. resplandece. Por que, pastor? Porque quanto mais santo eu me torno, mais luz eu. Resplandeço. Eita glória. Glória a Deus. Você quer que eu te provo? Tem um homem chamado Moisés. Qual o nome desse homem? Moisés. Pastor, eu nunca ouvi isso, então você está ouvindo. Tinha um homem chamado Moisés. Ele vai subir no Sinai e vai ficar 40 dias e 40 Noites. 40 dias e 40 Noites. Ele entra. Se você ver, a Bíblia vai dizer 6 dias ele fica fora da nuvem. Basta você ler o livro do Êxodo. Ele sobe o Sinai e ele não entra na nuvem. Ele fica do lado de fora durante 6 dias. Fica fazendo o quê? Buscando a presença de Deus. Quando ele está preparado para entrar na presença, Deus fala, entra. Ele entra na presença, na nuvem. E ele fica mais 34 dias sem comer. Sem o quê? Comer. Sem beber. Sem o quê? Sem dormir. Sem o quê? Sem se cansar, sem se fadigar, sem ir ao banheiro. Por quê, pastor? Porque ele entra numa dimensão espiritual e ele vai se tornando mais próximo de quem? Mais próximo de quem? Quando ele desce, presta atenção, quando ele desce, a face dele está como? A face dele está como? Porque ele se aproximou muito de quem? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quanto Aleluia. mais eu me aproximo de Deus, mais eu... Glória a Deus. Quer que eu te prove outra? Yeshua está com Pedro, Tiago e... João. Estão indo para o Monte da Transfiguração. Eles estão lá, Yeshua começa a orar, de repente Yeshua começa a flutuar. Começa o quê? Flutuar. Imagina a cena, eu queria estar lá. E quando ele flutua, logo o seu corpo começa a ser transformado. E aí há a transfiguração, ele começa o quê? Ele começa o quê? Brilhar. Ele começa a brilhar. Por quê, pastor? Porque ele está muito próximo do Pai. Aleluia. O corpo dele começa a voltar ao estado original de luz. Prestou atenção nisso? Quanto mais próximo do Pai eu tiver, mais luz eu também vou. Resplandecer. Aleluia. Vamos para o Éden? Um ser de luz tem contato com outro ser de luz. Você quer ver? Vem aqui, Gilson. Gilson vai fazer o papel do Abba, ou do Pai. Vamos falar do Machia, porque o Machia descia todo dia. Vai lá. Aqui é o Éden, ó. Aqui é o Éden. E Deus vai entrar, ó. Deus vai entrar no Éden. Eu sou Adão. Amém? Amém. Amém. Vai, entra. Eu já sei que a luz está chegando. E ele vê a outra luz que ele formou. E então pode ter um... Pastor, eu nunca ouvi isso. Vou te chamar de novo. Aonde que estava Deus quando a serpente entrou no Éden? Vou te fazer outra pergunta. Quando, melhor, não a serpente, quando Satanás entrou no Éden, o que Deus estava fazendo que permitiu Satanás entrar no Éden? Será que Deus se equivocou? Será que Deus estava ocupado fazendo outras coisas? Será que Deus estava distraído? Não. Deus, ele permitiu. Diga comigo, permitiu. Permitiu. Porque o onisciente que sabe todas as coisas, ele permitiu que Satanás entrasse no...
Por que, pastor? Diga comigo. Porque Porque alguém alguém precisava precisava ser testado. ser testado. Alguém precisava ser para provar que realmente amava a Deus sobre todas. As coisas. Prestou atenção nisso? Também não põe fim. Deus fala: não coma do fruto da árvore que está no meio do Jardim. árvore do conhecimento do bem e do Mal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando ele come o fruto, ele conhece o mal, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele também vai conhecer o bem, sim ou não? Não. Ele já conhecia o bem. Porque ele via o bem todos os dias. na viração do Aleluia. Aleluia. Todo dia ele tinha contato com o Glória a bem. Deus. Mas a rebeldia leva ele a conhecer o Mal. Vou de novo. Quando eu e você temos relacionamento diário com Deus, nós conhecemos o. Mas quando nós desobedecemos, nós conhecemos o. Mal. Sabe o que o diabo quer? Que eu venha conhecer o. Por quê, pastor? Vamos lá. Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque essa árvore tem o fruto do conhecimento, que é o fruto que traz o conhecimento em relação ao bem e o mal. Ele. E deixa eu te perguntar, o que aconteceu com a luz? Se apagou. Deus desce, agora ele procura Adão. Cadê você? Eita Deus. E Adão se esconde e diz: teme o Senhor. Ele não consegue mais ter contato com a luz, porque agora ele perdeu a sua luz. Sabe o que Satanás quer? Que você perca a luz que o Pai te deu. É Deus. Verdade. Você fazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade da sua carne, cometendo os seus erros e eu os meus erros, nós vamos cada dia perdendo a nossa luz e nos distanciamos de Deus e essa luz vai se apagar. Aí eu olho, eu vejo Adão e agora Deus olha para ele e tem que revesti-lo, porque ó, o que a Bíblia diz? Que agora ele olha para si, ele e Eva, e eles veem que eles estão o quê? Eles veem que eles estão o quê? Até então ele não via a nudez dele, porque ele era cheio do quê? Mas quando a luz se apaga, ele começa a ver sua carne. Quando eu perco a minha luz, eu vejo a minha carne. Glória a Deus. Quando eu perco a minha luz, eu vejo o meu estado carnal que eu sou. Aleluia. Eita Deus. Então agora Adão ele vê, Eva vê que eles estão nus. E Deus agora tem que cobrir. E ele cobre com o que, pastor? Pele de animal? Não. A Bíblia diz, e o original no hebraico diz: o Senhor reveste eles com uma pele. Faz assim. Faz assim. Isso aqui é o que? É isso que Deus reveste o homem. Glória a Deus. Para que ele não veja mais a sua carnalidade, mas possa ter a possibilidade de buscar de novo. Eita Deus. Glória a Aleluia. Deus. Pastor, que profundo isso. Então nós precisamos entender que esse Deus, Ele quer que cada dia eu tenha mais luz. Enquanto isso, do outro lado, tem um ser que é permitido a Ele chegar até mim, até você, para me testar e te testar, para ver se eu e você amamos Deus sobre todas as coisas.
Porque Ele quer tirar e te tirar a nossa. Sim. Se conseguir. Agora temos. Se considerarmos que alguns teólogos a chamam metanarrativa ou enredo global, das Escrituras vemos que a história bíblica pode ser dividida em 3 seções principais. Uma, paraíso. 2, paraíso perdido. E 3, paraíso recuperado. Tudo isso que ele está falando é o início de Gênesis. A segunda parte é a queda da humanidade. E a terceira é do novo jardim do Éden. Aleluia. É da nova Jerusalém. Então quer dizer que ele faz toda uma preparação. Ele cuida de você, prepara você, ensina você, educa você. Ele trata de você para você continuar com Ele, recebendo e tendo a sua luz. Só que isso não vai impedir de você se entristecer, se magoar, se ferir, se machucar e cair. Não. Mas só que ao mesmo tempo que tudo isso acontecer, Ele está lá de cima olhando para você falando: filho, você está no número 2. Eu vou te preparar para o número 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou te preparar para a Nova Jerusalém. Então, se você que está aí no número 2 está perdido, ei, estamos aqui de mãos estendidas para dizer para você: vem com a gente para a Nova Jerusalém, pois Ele quer te dar a nova luz. Glória a Deus. Glória a Deus. A Eliane fez algumas contribuições, eu quero colocar aqui. Gente, durante as lives façam contribuições aí, escreve o que vocês estão achando. O pastor já contou isso na semana passada. A Eliane Barbosa disse: verdade, a palavra é algo que está dentro de nós, ou seja, por conta disso a palavra sempre vem ao nosso encontro. Excelente comentário, viu? Ela também fez outra pontuação muito pertinente, que diz assim: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, porém aquele que está sujo, suje-se ainda mais. São contribuições durante a live. Você pode escrever aí o que você está achando, compartilha, curte aí e chama mais gente para entender e compreender. Talvez essa palavra pode mudar a vida de alguém e vai mudar a vida de alguém se encontrar uma terra fértil. Queremos aqui terminar. E qual é o princípio estabelecido por Deus hoje? Busque cada dia mais, ó Deus. Já foi dito e eu vou dizer de novo. Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Porque cada passo que nós damos em direção ao eterno, mais luz nós teremos em nossa vida. O próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E uma candeia não põe debaixo da cama, mas em cima, para iluminar. Quanto mais, presta atenção, quanto mais estamos próximos de Deus, mais Deus nos eleva para iluminar o maior número de pessoas. Aleluia. Que eu e você sejamos luz em meio ao caos, para trazer ordem de Deus sobre onde nós andarmos. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor eterno, santo e bendito, nós queremos agradecer a Ti por este dia. É um sábado para nós de descanso, um Shabat. Queremos que este homem e essa mulher receba da Tua revelação, da Tua presença, da Tua luz, da emanação do Senhor, e que cada dia nós venhamos buscar mais a Tua presença. Nos dá força para caminhar, nos dá discernimento e entendimento para olhar para frente. Deus, andar
operar segundo a sua maneira e o seu propósito. Abre o nosso entendimento. Nos dê, Senhor, sim, meu Pai, sabedoria para caminhar contigo a cada dia e poder ser luz em meio ao caos, luz em meio às trevas, dissipando, meu Deus, aquilo que o inimigo colocou e fazendo, meu Deus, segundo a sua vontade, para trazer a ordem estabelecida pelo Senhor na vida das pessoas que nós, Senhor, iremos se achegar. Meu Deus, abençoa a vida de cada um que está nessa live, que está fisicamente, que está virtualmente, mas todos estamos unidos, Senhor, pedindo que haja luz em nós, estabeleça a sua luz em nós, que resplandecemos da sua luz dia após dia, com maior vigor, com maior potência. Assim, meu Deus, faça de nós instrumentos teus, que sejamos tochas vivas, de são, meu Deus, tirado do fogo, para fazer, Senhor, sim, a sua vontade. Estabeleça o seu querer, em nome de Yeshua, que assim seja, amém? E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Sábado que vem teremos uma live profunda, você vai ver, fique ligado. Deus abençoe, compartilhe isso com o maior número de pessoas que você puder. Shalom, shalom, Baruch Hashem. E como nós dissemos sempre, Hazak Ubaru, seja forte e abençoado, em nome de Yeshua. Shalom. Shalom. Shalom.